Campos emocionais, Dr. Máximo Citro. Quem já não teve a experiência de perceber o estado emocional de outra pessoa, a impressão de sentir o que mais alguém está pensando ou sentindo, a certeza de saber que alguém está ou não mentindo? Quem nunca ligou para alguém e descobriu que aquela pessoa estava pensando na que ligou naquele momento? Não são coincidências. E quando nós descobrimos, dizemos: sabia que isso ia acontecer, ou algo aqui dentro me dizia, ou a situação em que alguém que está distante parece perceber o sofrimento de um ente amado, ou seu medo, ou a sensação de perigo. É como se algo nos inspirasse, nos falasse. Esses são exemplos de comunicação entre o campo de outra pessoa e o nosso. Um campo pode variar como resultado de estímulos emocionais e também pode ressoar com as emoções de outros seres, porque estados emocionais também são informação. Assim como o campo informado de uma entidade afeta a sua forma, variações emocionais produzem reações físicas. Riso, choro, coração acelerado, excitação, fúria e outras. Da mesma forma que o campo informado se comunica com o ambiente, suas variações emocionais são transmitidas para outros seres. Nossas emoções afetam os campos de nosso cão, nosso gato, a planta de nossa sala, o fruto em nossa mesa, a bactéria de nosso iogurte, o vinho na garrafa, a própria garrafa, a mesa, as paredes, o ar e assim por diante. Por meio dos campos, comunicamos emoções a tudo ao nosso redor. Variações infinitesimais que os sentidos, em geral, nem conseguem perceber. Não apenas a água, mas toda a matéria tem uma memória. Todos os tipos de matéria registram eventos em seus campos. Os lugares podem absorver ondas emocionais de eventos dramáticos e reter memórias, mesmo ao longo dos séculos. As emoções assustadoras que acompanham um crime, por exemplo, podem ficar impregnadas no ambiente, casa, plantas, pedras, terra, etc. Entretanto, é plausível que comunicações emocionais tendam a ocorrer, sobretudo, com formas de vida com as quais já temos uma ressonância afetiva intensa. São mais prováveis com seu próprio cachorro ou a planta do que com as bactérias no iogurte. Harold Saxon Burr observa que um sofrimento agudo gera ondas emocionais intensas, as quais facilmente influenciam o campo de outro ser, enquanto uma agonia lenta, parte de um processo mais natural, fica gravada com menor intensidade. Em geral, a natureza tende a adormecer na presença de ritmos contínuos, enquanto é despertada por variações abruptas de ritmo, de tom, de intensidade. O mesmo acontece com a TFF,
Transferência farmacológica frequencial. As frequências de um medicamento são gravadas com mais eficácia se forem transferidas de forma pulsante, com impulsos e pausas. As células respondem melhor a estímulos descontínuos. A matéria adora o ritmo e teme a monotonia. Os campos palpitam interminavelmente. Certos ritmos tornam a transmissão emocional mais fácil de um campo a outro. No caso de conexão emocional ou genética, transmissões emocionais não estão sujeitas a regras espaciais e podem ocorrer instantaneamente, mesmo a grandes distâncias. Transmissões emocionais também não estão limitadas pelo tempo. Os campos retêm informações como gravações num CD de capacidade ilimitada, ou o que Giordano Bruno definiu como recipiente capaz de se acomodar à infinita substância. Um evento emocional que foi particularmente intenso pode permanecer memorizado por anos e ser lido muito tempo depois por um vidente, assim como no caso de objetos. A emoção pode afetar até a atividade de equipamentos eletrônicos. Um experimento com pintinhos, publicado por René Peoc, demonstra a influência de campos emocionais sobre um aparelho mecânico. Os pintinhos, por natureza, demonstram o fenômeno de imprinting, estampagem, assim que saem do ovo. Eles passam a seguir o primeiro objeto móvel que encontram, como se fosse sua mãe. No experimento, um robô cujos movimentos e ângulos rotativos eram escolhidos aleatoriamente por um gerador de números contido no próprio robô, era colocado em uma gaiola com os pintinhos. Os pintinhos, ligados emocionalmente ao robô, como se este fosse sua mãe, tentaram segui-lo. Peoc demonstrou que quando a gaiola estava vazia, o robô se movia de forma aleatória. Mas, quando os pintinhos estavam na gaiola com ele, a presença das aves influenciava seu movimento. O impacto da onda emocional dos pintinhos sobre o gerador de números aleatórios demonstra que o campo emocional pode influenciar matéria, não orgânica e objetos. O mundo das coisas deveria ser estudado com atenção renovada. A possibilidade de que certas emoções influenciem a matéria também pode ser vista no impacto das emoções intensas sobre o corpo físico, como um ataque de coração. Sobre a mente, loucura súbita, e mesmo sobre o ambiente, mudanças abruptas no campo, sentidas a curta e longa distância. Literatura médica recente relata que emoções intensas e contínuas, experimentadas por pessoas que tomam parte em conflitos prolongados, parecem criar irritações que com o tempo podem desencadear doenças no corpo. Enquanto certas emoções causam doenças, outras curam. Para curar, a emoção tende a agir de forma espontânea, independentemente da razão e da vontade. É a intenção que faz a diferença. A vontade de cura, a verdadeira, não vem da mente, mas do inconsciente, que pertence ao campo.
É assim que correntes emocionais intensas podem gradualmente destruir um tumor. Se o fazem num tempo muito curto, falamos em cura milagrosa. Talvez milagres de fato aconteçam, mas não são reproduzíveis, porque nessa situação a fé e a aceitação podem emitir correntes emocionais tão poderosas que fragmentam, desintegram e depois refazem a matéria de novo. Estas são ações de campo. Se imagino agir impulsivamente sobre um de meus órgãos, nada acontece. Mas se induzo um relaxamento profundo e depois visualizo o órgão até sentir que estou entrando nele para transformá-lo, então a transformação do órgão imaginado influencia o verdadeiro órgão. Isso não se parece com o que Baxter observou nas respostas de plantas a intenções humanas? Não são apenas as situações reais que provocam emoções, mas também pensamentos, ideias e imagens. Qualquer estímulo vindo de dentro ou de fora de nós, qualquer experiência, real ou não. De novo, Parmênides ao resgate, o que pensamos existe. Quem já não notou como o corpo é capaz de responder ao que imaginamos ser verdade? O estudante tímido, convicto de que a garota de quem gosta está olhando para ele, começa a suar, com o coração batendo rápido, mesmo que ela não esteja ali. Acreditar é suficiente. Se estivermos convencidos de que podemos passar num teste, passaremos. Da mesma forma, o oposto pode ocorrer. Se estivermos convencidos de estar na borda de um abismo, podemos ficar paralisados de medo, mesmo que nossos pés estejam plantados em chão sólido. O que faz a diferença é a convicção espontânea e incontrolável. A razão pode convencer a mente, mas não o inconsciente e menos ainda o campo. Tanto a medicina quanto a física deveriam estudar essa faculdade humana extraordinária e imprevisível que chamamos de convicção. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Lembrem-se sempre, nós somos incríveis. Namastê.